Graça e paz, igreja. Boa noite. É muito bom estar de volta aqui. Eu lembro quando essa igreja era pequenininha e acredito que do outro lado da rua, ou algo desse tipo. Estou muito feliz de estar aqui hoje e encontrar velhos amigos aqui, que a gente ia para acampamento junto, tocava louvor, a gente já conversou um pouco aqui. Fiquei muito alegre de ver esse povo firme. O presbitério de Sorocaba sempre tem acompanhado a luta da igreja também, nesse período difícil, de turbulências que vocês passaram. E é um privilégio, uma alegria ver essa igreja aqui, uma igreja crescendo, um templo maior para a glória de Deus. Eu agradeço a Deus, eu dou glórias a Deus pela vida dessa igreja, porque é um sonho de Deus, não é um sonho de homens. Eu dou graças a Deus por vocês estarem firmes aqui. Amém. Fico muito contente com o convite. Pastor Guto, um grande amigo, grande apoiador. Que Deus o abençoe, que ele possa estar aproveitando as férias dele. Irmãos, eu estive meditando essa semana, pensando em que mensagem traria para vocês hoje. Confesso que eu queria muito trazer uma mensagem de uma série que eu tenho passado na quarta igreja, a qual sirvo, mas em oração e meditação eu entendi que deveria abordar outro assunto. Nós estamos em setembro e a nossa sociedade nesse mês possui uma campanha contra o suicídio, contra a depressão, o famigerado Setembro Amarelo. E nós temos que falar disso nas nossas igrejas. Nós temos que falar sobre esse problema, porque atinge a todos, dentro ou fora da igreja. É algo que todos nós podemos passar na vida em algum momento. E é um tema importante porque a igreja, um dos papéis da igreja é dar resposta à nossa sociedade, que não conhece a Jesus, que não conhece a Deus. Nós temos que abordar esse tema e dar respostas à sociedade. Ela quer respostas também sobre depressão, sobre tudo, sobre problemas, sobre coisas que passamos no dia a dia. Então, nós como os cristãos, nós temos também que estudar esses assuntos para estarmos equipados, para dar esse apoio às pessoas que estão sofrendo lá fora. Então, eu resolvi preparar uma mensagem para os irmãos a respeito da depressão. E aqui eu já quero começar falando que depressão não é falta de Deus. Depressão é uma doença. Depressão é uma coisa séria. É uma coisa que aumentou muito com a epidemia que nós passamos. Muitas pessoas sofrem hoje em dia. Talvez 3 pessoas entre 10 pessoas sofram ou tenham passado por uma depressão durante a vida. Então é importante que nós estejamos prontos para ajudar essas pessoas que passam por isso, para entender um pouco melhor sobre isso. É sobre isso que eu quero conversar com vocês essa noite. Antes de irmos para a palavra, eu quero passar uns dados com vocês. Dados e estatísticas sobre a depressão. Em primeiro lugar, a depressão é uma das doenças mais incapacitantes do mundo e também uma das que mais crescem, segundo a Organização Mundial de Saúde. A depressão é uma doença causada por um desequilíbrio químico em nosso cérebro. Geralmente uma falha entre os transmissores de neurônios ou serotonina, que acaba causando esse problema. A depressão pode ter causas genéticas
ou eventos fatídicos da vida, e aqui eu quero usar de um exemplo muito triste e lamentável que eu vivi na minha vida. Aliás, já deveria ter falado. Eu tomo antidepressivo. Desde o final da minha adolescência. Já tive períodos que eu tive que conseguir parar de tomar, teve períodos que eu tive que voltar, né? É uma luta normal. Não diminui a pessoa, não deixa de ser quem ela é. Mas há um caso na minha vida que me marcou muito. Um grande amigo meu, daqueles que você conta na mão, que você sabe que o que você precisar, a pessoa vai estar lá para te ajudar. Fizemos colegial juntos, fizemos faculdade de Direito juntos. No último ano da faculdade, ele perdeu o pai. Era a pessoa que ele mais era apegado na vida dele. E eu me lembro muito bem. Ele não queria demonstrar fraqueza ou angústia ou tristeza perto dos amigos, mas os amigos percebiam que ele não estava bem. E o tempo foi passando e ele foi se isolando e ficando no canto dele, sumindo. E nós preocupados com ele, né? Será que ele está bem? Será que ele não está? E eu acompanhava ele. Depois alguns amigos sugeriram que eles estavam podendo estar fazendo uso de algumas drogas. Até que um dia eu estava num aniversário, 10 horas da noite, estava indo para casa e recebi um telefonema. Eu vi que era ele me ligando. E achei muito estranho. Falei, nossa, essas horas me ligando, será que aconteceu alguma coisa? Pelo celular ele não quis falar muito, mas ele falou que precisava muito da minha ajuda, que ele tinha se machucado e que ele precisava ser socorrido e estava na casa dele. Eu fiquei muito apreensivo. Fiquei, nossa, o que será que aconteceu? É uma das cenas mais marcantes da minha vida. Eu cheguei na casa dele, a hora que bati lá, ele abriu a porta, parecia a cena de um crime. Tinha sangue para todo lado no chão. Falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Quando eu vi ele, falei, fulano, não vou falar o nome dele. O que aconteceu? Não, eu me machuquei e tal. Como assim você se machucou, rapaz? O que aconteceu? Não, e ele não queria falar o que tinha acontecido. Aí ele me mostrou um baita corte aqui, perfuração na barriga dele. Até hoje eu não sei se ele causou isso, o que aconteceu. Provavelmente, talvez ele tenha mesmo causado isso. Mas o que me marcou nesse dia é que ele, ajoelhado no chão, já tinha perdido o pai, estava longe de todo mundo, ele ajoelhado no chão, e ele me conhecia não só como Felipe, mas como Múzio, né, como os amigos geralmente me chamam. Ele olhou para mim chorando, eu nunca vou esquecer isso. Falou, Múzio, eu não tenho ninguém, eu só tenho você. E você veio até aqui, o que eu vou fazer da minha vida? Aquilo me marcou muito. Eu peguei ele, levei ele até o regional, passei a madrugada com ele lá, até ele ser liberado e tudo mais, foi liberado. Dali para frente eu comecei a oferecer ajuda a ele, falei, rapaz, você precisa cuidar de você, você precisa se internar num lugar, se livrar das drogas. Eu sei que você está passando um período difícil, perdeu seu pai, você está sem sentido na sua vida, você está se perdendo. Por várias vezes os amigos tentaram interná-lo, ajudá-lo. A família, chegou a um ponto que a família desistiu. Até que houve um fatídico dia, a véspera de Natal, que eu recebi a mensagem que o corpo dele havia sido encontrado sem vida. Os vizinhos começaram a suspeitar de que a casa estava muito parada e havia algo estranho, chamaram a polícia e encontraram o seu corpo já em uma boa fase de decomposição. Eu me lembro desse enterro, foi muito triste. Um caixão lacrado, que você nem pode se despedir direito do seu amigo. Isso me marcou a minha vivência.
É uma coisa séria, é uma coisa, eu garanto que muitas pessoas aqui ou já ouviram falar ou conhecem alguém que já tirou a própria vida. Isso eu não tenho dúvida. E tenho mais certeza que, com certeza, há pessoas que estão aqui hoje que sofrem de depressão, passam por isso. Ou, com certeza, conhecem alguém que passa por isso. Como eu falei aqui, causas genéticas e eventos fatídicos. No caso desse meu amigo, foi um grande evento fatídico, a perda do pai dele, a principal pessoa na vida dele. Continuando, quero falar um pouco dos sintomas com vocês. Tristeza profunda. Mesmo sem motivação de estar triste ou ocorrer algo triste, você está triste. Quando você está numa depressão forte, numa depressão, cai numa depressão profunda. Você se sente apático com a vida. Falta de energia. Pessoa que tem depressão, ela sente muita falta de energia. Há períodos que ela tem energia para fazer muita coisa e há períodos que se esgota essa energia da pessoa e ela só quer ficar deitada e recuperar a energia dela. Alteração do sono, ou a pessoa dorme demais ou ela tem insônia, é muito comum. Sentimento de culpa ou fracasso, alteração no peso, subindo de peso ou perdendo muito peso, alteração na alimentação e desinteresse pela vida. Mais de 700 mil vidas são ceifadas pelo suicídio por ano, segundo a Organização Mundial de Saúde. E o último dos dados, irmãos, eu quero deixar bem claro aqui, que depressão é uma doença. E como qualquer outra doença, ninguém escolhe ter uma doença. Quem que escolheria ter uma depressão, uma doença que te incapacita? Ninguém. Simplesmente acontece. Há momentos na vida, como o caso do meu amigo, que você pode estar passando por uma coisa muito forte que te abala. Te abala emocionalmente, você não aguenta. Todo mundo passa por isso uma vez, pelo menos, na vida. Você não aguenta o baque, é muita coisa ao mesmo tempo. O seu mental não está preparado. Você vai ficar abatido. E dependendo do abatimento, você pode acabar tendo uma depressão. Acontece, é a vida. Nós vivemos num mundo caído. Mas que graças a Deus está sendo restaurado, porque Jesus morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. E o reino dele já foi inaugurado. E nós, como igreja, fazemos parte desse reino e temos que inaugurá-lo, para que esse mundo seja restaurado. Então, irmãos, não há nenhum demérito você ter uma doença. É algo que acontece. Não há vergonha nenhuma disso. É um tema complicado, mas eu quero esclarecer para os irmãos que a Bíblia é repleta de casos. Claro que a Bíblia não usa o termo depressão ou tudo mais. É um termo que foi cunhado muitos anos atrás. Aliás, é um termo que foi cunhado há 100 anos, talvez, atrás, esse termo, depressão, para essa doença. Mas na Bíblia há muitos casos. Billy Graham já dizia que a Bíblia é mais atual que o jornal que vai ser lançado amanhã. Tudo que você precisa saber está lá. O que vai acontecer amanhã, você pode ter certeza que você já leu na Bíblia em algum momento. Como os casos que eu vou falar aqui para vocês. Um deles é de Davi. Diversos dos salmos de Davi indicam seu estado melancólico e depressivo em alguns períodos. Olha o Salmo 38, versos 6 a 8, que diz: Estou encurvado e atormentado, entristecido. Ando o dia todo de um lado para o outro, meu corpo arde em febre, minha saúde está arruinada.
Estou exausto e abatido. Meus gemidos vêm de um coração angustiado. Davi era um poeta, além de rei. Muitos dos seus salmos falam: ó minha alma, por que está abatida? Nem ele sabe por que ele está triste. Davi teve períodos que ficou depressivo, ficou deprimido em sua vida. Isso o grande rei Davi, o maior rei da história de Israel, passou por períodos assim. Outro exemplo, do profeta Jonas. Depois que ele pregou em Nínive, ele passou por um grande momento de exaustão, indo para um deserto, passando calor, um momento emocional muito aflitivo para ele, depois de grandes pregações em Nínive. Ele fala em Jonas 4:3, olha o que ele fala. Agora, tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver nesse mundo. Está pedindo a morte. Se ele está pedindo a morte, porque ele está muito mal, isso eu garanto. Ele não quer viver, ele quer: Deus, tira minha vida, eu não aguento mais esse momento que eu estou passando. Falamos de Davi, falamos de Jonas. Jó também, no seu momento de provação, se você ler o livro de Jó, há muitos textos. É explícito o estado deprimido de Jó. A depressão que ele viveu naquele momento. E não tem como, o evento da vida, ele perdeu os filhos, ficou doente, perdeu seus bens. Foi demais para Jó. Jó não aguentou. Lógico, quem que aguenta? Ninguém é de ferro. Nós somos seres humanos, ninguém aguenta. A gente tem um limite. E Jó entrou numa depressão, numa melancolia. Um exemplo, de Jó 7:15, 16. Jó diz assim: preferiria ser estrangulado. Melhor morrer que sofrer assim. Odeio minha vida e não quero continuar a viver. Deixa-me em paz, pois meus dias passam como um sopro. É claramente estado deprimido na Bíblia, mais um. Outro estado deprimido de Noemi, não sei se você lembra da história de Ruth, mas eles saem de Israel, Noemi e sua família, saem de Israel, vão para Moabe, e lá Noemi perde o seu marido e os seus filhos, e fica sem nada, uma mulher naquela sociedade. Só fica com as suas noras. Ruth é a outra, as mulheres dos seus filhos falecidos. Olha o que ela fala em Ruth 1:20. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me Mara. Mara no hebraico quer dizer amarga. Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Minha vida está amarga. Não tenho mais gosto pela vida. Ela está amarga, aquele gosto ruim da vida. Ela passou por esse problema. O profeta Jeremias, um profeta que sofreu muito perseguições por servir a Deus, que ninguém o ouvia. Ele sofreu demais, ele não aguentava também. Ele tinha que expressar essa dor. Olha o que Jeremias 15:10 diz. Ai de mim, minha mãe, por me haver dado à luz, pois sou um homem em luta e em contenda com a terra toda. Nunca emprestei nem tomei emprestado, e assim mesmo todos me amaldiçoam. Por que minha mãe foi me dar à luz? Eu preferiria não ter nascido. Em outras palavras, estava mal, estava abatido Jeremias, quando escreveu isso. E talvez o mais importante de todos, para que fique claro que o cristão pode passar por períodos assim. O próprio Jesus sofreu uma agonia extremamente absurda. Olha o trecho de Lucas 22:44. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue.
que corriam até o chão. Jesus entrou num estado de tanta agonia, sabendo que estava próximo à crucificação e que ele carregaria os pecados de todos. E hoje a ciência ela reconhece esse fenômeno. Antigamente não sabia se era verdade uma pessoa capaz de suar sangue. Quando uma pessoa sua sangue, a ciência fala, uma força tremenda, uma agonia tremenda que você está passando pela sua mente, que acaba transpassando para o seu corpo, para o seu eu físico, e você acaba suando sangue, de tão forte a luta que está acontecendo na sua cabeça, de tão agoniado que você está. O próprio Jesus passou por períodos assim. A Bíblia é repleta de casos. E por isso nós temos que conversar sobre isso. Mas aqui, antes de passar para a palavra mesmo, eu quero lembrá-los que em todos esses casos, Davi, Jonas, todos esses que passaram por períodos assim, Jó, Noemi, profeta Jeremias e o Senhor Jesus, entre tantos outros que eu poderia ter citado aqui hoje, todos a eles Deus deu a vitória. Todos a eles no final tiveram um bom final, um final feliz em suas vidas, e Deus honrou. Foram períodos, e períodos passam, não é a vida inteira. Assim como a depressão, ela pode vir por um período somente, e você tem que estar preparado para isso. Confiar em Deus sempre, lógico. Irmãos, eu quero trazer uma palavra hoje focada em mais um caso da Bíblia, mas que neste caso é muito interessante porque parece que a Bíblia nos dá alguns princípios para cuidarmos de pessoas que estão passando por esse tipo de problema e de enfermidade. É a depressão do profeta Elias. E o que essa história nos traz como princípios bíblicos quanto ao tema que estamos falando hoje. Convido os irmãos a acompanharem aqui a leitura em 1 Reis, do capítulo 19, do verso 1 ao 18. E diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, até mesmo o massacre dos profetas. Jezabel imediatamente enviou um mensageiro para ameaçar Elias, dizendo: Os deuses vão castigar você por isso. Vou me vingar de você. Juro que amanhã a esta hora você estará tão morto quanto aqueles profetas. Quando Elias percebeu a situação, fugiu para Berseba, no extremo sul de Judá. Deixou seu ajudante ali e caminhou mais um dia no deserto. Chegou até um zimbro, sentou-se à sombra e pediu para morrer. Basta, ó Eterno, leva a minha vida. Estou pronto para descer à sepultura com meus antepassados. Exausto, caiu no sono debaixo do zimbro. De repente um anjo o acordou e disse: Levante-se e coma. Olhando em redor, para sua surpresa, deparou perto de sua cabeça com um pão assado sobre brasas e um jarro d'água. Ele comeu e voltou a dormir. O anjo do Eterno voltou, acordou-o e disse: Levante-se, coma um pouco mais. Você tem uma longa viagem pela frente. Ele se levantou, comeu, bebeu e partiu. Sustentado pela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Chegando lá, entrou numa caverna e dormiu. A palavra do Eterno veio a ele: O que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho dedicado a minha vida inteiramente ao Senhor dos exércitos de anjos. O povo de Israel abandonou sua aliança, destruiu os lugares de adoração e matou seus profetas. Sou o único que restou, e agora estão querendo tirar a minha vida também. O Eterno disse: Saia e fique no monte, diante do Eterno. O Eterno passará ali.
Um vento muito forte varreu o monte, partindo e esmigalhando as pedras diante do Eterno. Mas o Eterno não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Eterno não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Eterno não estava no fogo. Por fim, depois do fogo, uma brisa suave começou a soprar. Quando Elias sentiu a brisa, cobriu a cabeça com a capa, foi para a entrada da caverna e esperou ali. Uma voz suave perguntou: Então, Elias, diga-me outra vez, o que você está fazendo aqui? Elias repetiu: Tenho dedicado minha vida inteiramente ao serviço do Eterno, Senhor dos exércitos de anjos, porque o povo de Israel abandonou sua aliança, destruiu os lugares de adoração e matou seus profetas. Sou o único que restou, e agora estão querendo tirar a minha vida também. O Eterno então disse: Volte pelo caminho por onde veio, através do deserto, até Damasco. Chegando lá, você deverá ungir Azael, rei sobre a Síria. Depois será a vez de ungir Jeú, filho de Ninsi, rei de Israel. Por fim, você deverá ungir Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Quem escapar de Azael, Jeú matará. Quem escapar de Jeú, Eliseu matará. Enquanto isso, preservarei 7.000 pessoas que não se dobraram ao Deus de Baal, lábios que não beijaram sua imagem. Elias havia acabado de passar por um evento muito forte em sua vida. Um confronto entre ele e os profetas do Deus Baal. Acabe foi o pior rei da história de Israel. Sua mulher Jezabel manipulava-o e trouxe os seus princípios de adoração a deuses estranhos para Israel. Tinha os seus profetas, mas Elias era um profeta de Deus e tinha que combater essa idolatria. Fez aquele desafio com os profetas de Baal e Deus se mostrou presente e os profetas perderam essa luta. Então esses profetas de Baal foram mortos. Eu imagino que deve ter sido uma batalha espiritual muito grande para Elias naquele momento. Deve ter exaurido ele. Depois disso, aqui eu estou explicando o texto que estamos estudando. Quando Jezabel ficou sabendo da situação, eu vou matar esse Elias. Avisa ele lá. Já mandou o mensageiro falar para Elias: Elias, você vai estar morto amanhã. Esse horário. Por juramento da rainha, mulher do rei. Você vai morrer. Acabou sua vida. Elias se sentia sozinho. Ele achava que não tinha mais profetas, mais pessoas que adoravam a Deus. Ele tinha uma falsa percepção da realidade, achando que só ele tinha, só restava ele como servo de Deus na terra de Israel. Então ele ficou muito abatido. Ele foi para o deserto. Aquilo pegou ele. Esse evento fatídico da vida. Eu estou sozinho. Não tem ninguém mais que serve a Deus. Agora todo mundo quer me matar aqui. Eu não aguento isso. Eu não estou aguentando. Sou um fugitivo. Estão na minha cola. Prometeram a minha morte amanhã, esse horário. Eu não consigo. É muito para mim. É muito. E aqui se mostra uma certa depressão dele. Porque ele ora: Deus, basta. Permita que eu morra. Eu não aguento mais. É muito para mim. É muito. Eu tenho certeza que muitos aqui passam por momentos assim. Falam: Deus, essa situação é demais para mim. Por favor, ajuda, Deus. Alivia. Está pesado. Senhor, me socorre. Me tira dessa. Mas a história de Elias conta com muito carinho como Deus cuidou dele. Nesse período que ele precisava. Deus foi muito paciente com ele. Um primeiro princípio que a gente pode aprender nesse texto bíblico
é a importância de cuidar do corpo e da mente. Deus faz questão de prover descanso e boa alimentação a Elias, que estava passando por esse momento de depressão. Olha o que o texto diz do verso 5 a 8, e aqui eu fiz questão de colocar em vermelho as partes mais importantes que relatam essa importância do cuidado da mente e do corpo. Exausto, caiu no sono, debaixo do zimbro. De repente um anjo acordou e disse: levante-se e coma. Olhando ao redor, para sua surpresa, deparou perto de sua cabeça com um pão assado sobre brasas e um jarro d'água. Ele comeu e voltou a dormir. Dormiu novamente. Descanso. O anjo do Eterno voltou, acordou novamente e disse novamente: Elias, levante-se e coma um pouco mais. Você tem uma longa viagem pela frente. Ele se levantou, ele comeu, bebeu e partiu. O que me toca nesse trecho é às vezes que Elias, nesse momento que ele está passando por isso, ele descansa. O descanso é crucial para que ele seja restaurado. Ele ter o tempo dele, ele parar com tudo. Esquece que você é profeta. Dá um tempo para você. Você não é um super-herói, Elias. Você precisa de um tempo para você se cuidar. Vamos esquecer tudo isso daí. Descansa um pouquinho. Dorme. Cuida um pouco de você. Sua mente precisa de descanso. Está muito pesado. E toda vez que ele dormia, o anjo acordava. Elias, agora acorde. Eu preparei uma refeição para você. Olha que pãozinho gostoso aqui para você comer. E essa água aqui para você beber. Vem cuidar do seu corpo agora. Vem fazer uma boa alimentação. Às vezes a depressão é falta de algum elemento que falta no nosso corpo. E uma boa alimentação acaba por suprir esse elemento. Então nós temos que cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Claro, se você precisar tomar remédio, tome mesmo, você estará cuidando do seu corpo. Graças a Deus temos uma medicina moderna, temos remédios, uma sociedade que conhece esse tipo de situação. Elias não teve essa sorte, não. Elias, tira um tempo para você, descanse, põe a sua mente no lugar, você precisa disso. Se você passa por isso, ou passar um dia, ou conhece alguém que está passando, fale para essa pessoa, tirar um tempo para ela, cuidar da mente dela. Esquece um pouco, você é um ser humano, você não é um super-herói. Cuida um pouco de você, cuida um pouco de sua mente, descansa. É muita coisa acontecendo, você precisa descansar. E você também precisa se alimentar. Se alimentar bem para você ficar forte. Cuide da sua mente e do seu corpo. Esse é o primeiro princípio bíblico para casos assim. O segundo princípio que a gente percebe nesse texto, a importância do desabafo. Deus faz com que Elias exponha aquilo que o aflige. Olha que interessante. Isso acontece 2 vezes nesse texto. Eu vou ler aqui o verso 9 e 10 e depois o verso 13 e 14. Chegando lá, entrou numa caverna e dormiu. Novamente, descansando. A palavra do Eterno veio a ele. O que está fazendo aqui, Elias? Como se Deus não soubesse o que Elias estava fazendo lá. Claro que Deus sabia o que Elias estava fazendo lá. Mas o que Deus queria, que Elias abrisse seu coração. Elias, o que está acontecendo? Elias responde: tenho dedicado a minha vida inteira ao Senhor dos exércitos de anjos. O povo de Israel abandonou sua aliança, destruiu os lugares de adoração e matou seus profetas. Sou o único que restou. E agora estão querendo tirar minha vida também. Essa é a primeira vez que Elias põe para fora aquilo que está afligindo o coração dele, aquilo que está causando a doença dentro dele, aquilo que está pesando na mente dele.
Deus está fazendo ele pôr para fora, falar, desabafar. Elias, o que você está fazendo aqui? E Elias põe para fora. Senhor, aconteceu isso. Está passando isso. Eu estou perdido. Só restou eu. Querem me matar. Eu não sei o que vou fazer na minha vida. O verso 13 e 14, novamente Deus pergunta. Uma voz suave perguntou de novo, mais para frente, quando Elias muda de um lugar para o outro. Então Elias, diga-me outra vez, o que você está fazendo aqui? Ele respondeu a mesma coisa. Tenho dedicado minha vida inteiramente ao serviço do eterno Senhor dos Exércitos e Anjos. Porque o povo de Israel abandonou sua aliança, destruiu os lugares de adoração, matou os seus profetas. Sou o único que restou. E agora estão querendo tirar a minha vida também. Por 2 vezes, nós percebemos no texto, por 2 vezes, Deus induz Elias a pôr para fora aquilo que está afligindo ele. Isso é um princípio. Irmão, irmã, se você está passando por um problema, não guarde para você. Converse. Converse com alguém que você tenha confiança. Converse com Deus. Converse com um amigo, com a sua esposa, com o seu marido. Converse com um profissional da saúde. Um psicólogo, um psiquiatra. Não há vergonha nenhuma nisso. É até melhor buscar tratamento. Converse com um pastor. Mas ponha para fora, não guarde sentimento ruim. Não guarde aflição dentro de você. Já ouviu aquele ditado? Quem engole sapo tem indigestão? Você não pode digerir sapo. Não faz bem, faz mal. Você não pode guardar para vocês coisas ruins. Ponham para fora. Deixa seu orgulho de lado. Se você tiver orgulho. Ah, não, que eu sou muito rígido. Eu aguento essa situação, eu aguento. Eu não tenho dúvida que você aguenta. Mas pode chegar um momento que pode ser demais. Pode ser insustentável. E você vai ter que pôr para fora. E é importante. Ponha para fora os seus problemas. Desabafe. Como no texto, Deus induz Elias a fazer. Põe para fora. Fale dos seus problemas. Quando você começa a falar sobre os seus problemas, aí a sua própria mente, isso é confirmado pela psicologia, ela começa a encontrar soluções quando você põe para fora. Aí você começa a pensar sobre o seu problema com outras pessoas e aí você começa a encontrar a sua cura. Geralmente é assim que os psicólogos trabalham, com pessoas que sofrem assim. Então, irmão, a importância do desabafo, de pôr para fora. Primeiro, a importância de cuidar do corpo e da mente. Elias descansando e se alimentando bem. Segundo, a importância de pôr para fora aquilo que te aflige. Em terceiro lugar, e aqui é muito importante esse tópico, a importância de ter um propósito. Nesse texto, Deus mostra a Elias que sua vida não acabou, como ele havia pensado que tinha acontecido. E que tinha muito mais a realizar através da vida dele. O versos, depois que ele descansou, depois que ele comeu, que ele melhorou um pouquinho a situação dele, que a mente dele se acalmou, que agora ele havia comido, tinha melhorado seu estado de espírito, tinha se alimentado, estava forte. Deus levou ele para o desabafo. Agora, Elias, agora você conta para mim o que está acontecendo, Elias. E Elias conta e fala para Deus e põe para fora e começa a trabalhar aquela situação na vida dele. Depois disso, Deus mostra para ele que ainda tem um propósito na vida dele. Elias, no desabafo dele, falou: Deus, eu não tenho mais nenhum propósito, vão me matar. Não tem mais ninguém aqui que serve ao Senhor, só eu. Ah, é, Elias? Então eu vou te falar um negócio. Então Deus disse assim a ele: o Eterno disse, volte pelo caminho por onde veio, através do deserto até Damasco.
Chegando lá, olha a tarefa importante que Elias tinha, que Deus incumbiu a ele. Você deverá ungir Hazael, rei sobre a Síria, uma grande nação naquela época. Depois será a vez de ungir Jeú, filho de Ninsi, que será rei de Israel, futuramente. Por fim, Elias, você deverá ungir Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Deus mostra, Elias, não acabou não. Sua vida não acabou não. Eu tenho muita tarefa, você vai ser útil para mim. Eu quero que você faça isso para mim, você tem importância. Eu tenho um propósito ainda para você. Sua vida não acabou não. Tem muito ainda. Quem escapar de Hazael, Jeú matará. Quem escapar de Jeú, Eliseu matará. Enquanto isso, Deus falando, preservarei 7.000 pessoas que não se dobraram ao Deus Baal. Lábios que não beijaram sua imagem. É Deus falando, Elias, você não está sozinho também. Você achou que estava, mas você não está. Se acalma aí. Que bom que você desabafou. Porque agora eu estou podendo dar a solução para você. Estou te dando um senso de propósito. Você vai ungir uns reis que serão importantes na história. Vai ungir um outro profeta. E Elias é interessante porque ele foi arrebatado, ele não morreu. Ele teve esse privilégio, um dos poucos. A importância de ter um propósito na vida. Pessoa que está com depressão, com um problema, ela perde o senso de propósito de vida dela. Ela remói o passado. Vive de passado, do evento fatídico que acabou com ela, que a deixou mal. A perda de um parente, a perda drástica de um acidente de uma pessoa amada. Um evento, um desemprego que não acaba nunca. Problemas domésticos. Você acaba preso, sua mente fica preso naquele lugar. Você fica preso a esse momento fatídico que acontece na vida e não sai de lá. A Bíblia diz, então, é importante você ter um propósito. Eu sei que você passou por isso, é o que Deus fala para Elias. Você passou por isso. Foi forte, foi difícil. Mas eu tenho um propósito para você. Vamos mudar um pouco o foco agora? Vamos tentar trabalhar agora desse jeito, Elias? Mudar o foco? Eu sei que você está pensando muito nisso que você passou. E realmente, Elias, foi difícil. Mas agora eu quero que você olhe para o que eu tenho ainda para a sua vida. Não quero que você olhe para trás mais. Eu quero que você olhe para frente. Eu quero que você faça isso, isso, isso. A importância de um propósito, de ter um significado na sua vida. E aí eu pergunto, o que faz sentido na sua vida? Qual o significado? O que faz você acordar todo dia? O que dá significado à sua vida? Que faz o seu coração vibrar, que você gosta de fazer? Foque nisso se você está passando por uma depressão, um momento ruim. Foque naquilo que você precisa realizar ainda mais para Deus. Foque em pessoas que você precisa cuidar, seus filhos, pais, parentes, um serviço, uma obra que você ainda não realizou, um sonho. Poxa, vou esquecer um pouco. Poxa, eu preciso realizar esse sonho na minha vida. Vai atrás desse sonho. Há um psiquiatra que eu gosto muito, que a gente estuda ele na faculdade de teologia. Se chama Viktor Frankl. Ele é o fundador de uma linha da psicologia que se chama logoterapia, que traduzindo seria uma terapia em que a pessoa ou o paciente busca um sentido. E ele teve uma história tremenda de dificuldade. Ele era judeu, na Alemanha, nazista, e psiquiatra.
Deu sorte porque ele era psiquiatra e os alemães precisavam de médicos para os judeus na época e para eles também. Ele perdeu todo mundo dele no campo de concentração. A noiva, a mulher dele, os pais. O livro dele, Em Busca de Sentido, ele falava que ele, todo dia ele pensava na mulher dele, que ela poderia estar viva e tudo mais, e depois ele descobre que ela não estava viva mais. Mas, através dessa experiência dele, no campo de concentração, e ele como um estudioso, um cientista, um médico, um psiquiatra, um estudioso da mente humana, ele começou a estudar isso dentro do campo de concentração e ele percebeu que as pessoas que sobreviveram, a grande maioria nos campos de concentração da Alemanha, incluindo ele, é porque elas focavam num futuro sentido para a vida delas. E ele atendia pessoas lá no campo de concentração que nunca, logicamente, cansadas de trabalhar, desnutridos, sem comida. Ele atendia muitos judeus. Eu quero morrer, não aguento mais essa vida. Ele chegava, mas conta mais um pouco da sua vida. O que você fazia antes de vir parar aqui nesse campo de concentração? Eu era um professor. Eu escrevia livros. Você escrevia livro? Poxa, que bacana. E aí? Você não pensa que você ainda pode escrever? Você pode sobreviver e terminar esses livros? A pessoa parava e pensava, poxa, é verdade. Eu gostava tanto de escrever livro. Eu vou começar a focar nisso, começar a pensar nos meus... Estou passando por esse problema aqui dentro, mas eu tinha esse sonho de terminar os meus livros que eu estava escrevendo na minha profissão. Eu preciso focar nisso, nesse sonho que eu tinha para mim resistir aqui. E ele fala que a grande maioria das pessoas que sobreviveram, que ele conheceu, é porque conseguiram dar um sentido para a vida delas naquele momento terrível que elas estavam passando. No sentido de, se eu sobreviver aqui, aliás, eu vou fazer o possível para sobreviver aqui, porque se eu sobreviver, eu vou fazer isso na minha vida. Se eu sobreviver, eu tenho muito mais para fazer na minha vida. Eu lembro que eu tinha estudado e a pandemia foi um período muito difícil para mim. Mas eu vou ensinar na prática como você aplica isso na sua vida. De dar um sentido a um momento ruim. Na pandemia, fazia já mais de ano que eu não via meu sobrinho. Eu sou muito apegado com meu sobrinho. Senti muita falta do meu sobrinho. Muita falta. Meus pais idosos e a gente se isolando. E eu com saudade da minha família. E eu relendo Viktor Frankl, né? Eu pensei, eu quero reler pessoas que passaram por momentos difíceis também, porque vai acabar me consolando o pensamento delas, conversar através da leitura com elas. E eu falei, eu preciso arranjar um propósito para me aguentar esse período de isolamento, que é difícil. E eu lembro que eu pensando assim, me veio na mente, poxa, pensa que é um período que vai passar, aguenta. Se você aguentar, olha o prêmio que você vai ter lá na frente. Você vai ter todo o tempo do mundo para você passar com seu sobrinho. Então fazia sentido para mim. Então, a partir daquele momento para mim, fazia sentido passar pela pandemia, sofrer naquele momento. O drama da separação familiar, dos amigos. Poxa, se eu sobreviver, se todo mundo sobreviver, eu vou poder me reunir com as pessoas que eu amo novamente. Então eu vou sobreviver. Então eu vou aguentar firme. Porque tem um propósito maior lá na frente. Aplique isso na sua vida. Se você conhece alguém que passa por momentos assim, converse com a pessoa, fulano,
Sei que está difícil. Mas o que você gosta da sua vida? Todo mundo gosta de alguma coisa, tem uma paixão, Deus deu um dom a essa pessoa. Tenta mudar o foco dela para esse momento. Eu sei, você está passando por um momento difícil. É complicado. Mas eu sei que você joga bola. Você não quer jogar bola comigo na sexta-feira? Tem uns amigos que jogam. Vamos, você vai se distrair um pouco. Ou então, fulano, tal. Poxa, eu sei que você gosta de tal coisa. Pô, você não queria fazer tal curso? Você não queria concluir tal tarefa na sua vida? Você não tinha esse sonho? Nossa, vamos focar nisso. Vamos tirar o foco desse problema. Você está muito preso a ele. Você tem um período para estar preso nele, mas já passou. Vamos focar naquilo que ainda tem para a sua vida e Deus tem ainda para a sua vida. Em todos os casos que nós citamos aqui, todos eles, Deus ainda tinha uma grande obra para cumprir lá na frente. Davi, Jonas, Jó, Noemi, Jeremias, o próprio Jesus que depois morreu e ressuscitou por nós para nos salvar. A vida deles não acabou ali, porque Deus tinha um propósito. E Deus tem um propósito maior. Esses momentos que nós vivemos na nossa vida, de turbulência, de depressão, de dificuldade, são passageiros. São passageiros. Não se esqueça, se eu tenho uma palavra para deixar para vocês aqui hoje a sua vida não acaba aí. Deus tem um propósito. Assim como na vida de Elias, ele falou para Elias, Elias, sua vida não acabou igual você está achando que acabou. Você vai ungir aí ainda mais 2 reis, um outro profeta. Elias, você não sabe, eu tenho muita coisa para realizar ainda na sua vida. Eu sei que você sofreu, mas sua vida não acabou. Eu tenho muito, você não me conhece, sou o rei dos reis, o Deus dos deuses. Confie em mim, eu ainda tenho um propósito para a sua vida. Resumindo, irmãos, a mensagem de hoje, alguns princípios bíblicos nessa história. Se você passa por isso, se você conhece alguém que passa por isso, que essa pessoa ou você cuide do seu corpo e da sua mente, como Deus fez com Elias. Cuide para que você não guarde para você e na sua mente aquilo que está fazendo mal para você. Ponha para fora. Em especial, de preferência com profissionais especializados. E por último, não esqueça o senso de propósito na sua vida. Esse momento que aconteceu com você ou com essa pessoa não acabou ainda a sua história. Não acabou, não parou ali. Foi um momento difícil? Foi. Mas continua. E Deus sempre tem lindos finais nas histórias que Ele escreve. Tenha fé nisso. Tenha perseverança. Acredite que Deus tem um grande propósito para você, para a vida dessas pessoas. E como igreja, cuidem delas. Elas precisam muito da gente. Quero chamar o grupo de louvor, quero fazer uma oração com vocês nesse momento a respeito disso. Curve sua cabeça, vamos estar orando. Senhor, te agradecemos por esse momento. Sabemos, Deus, da importância que a tua igreja tem de dar respostas à sociedade, a temas complexos. E hoje refletimos, Deus, a respeito da depressão, de doenças psicossomáticas, uma série de doenças, Pai, suicídio, algo que tem se alastrado em nossa sociedade, não só lá fora, mas também dentro de igrejas. Tantos pastores, Deus, em depressão, tantos pastores que já ouvimos falar, chegaram até a tirar suas próprias vidas, Deus. Nós como igreja, Pai, nós temos que responder, Deus, a essas perguntas e cuidar dessas vidas, Pai.
Temos que dar respostas à sociedade. Que o Senhor capacite essa igreja, Deus, a cuidar, Deus, daqueles que sofrem com esse tipo de doença, Deus, ou algo parecido. Senhor, eu oro, Pai, se há alguém aqui, Deus, que passa por isso, Pai, que o Senhor esteja cuidando dessa pessoa com o mesmo carinho e amor que o Senhor cuidou de Elias, Pai. Que o Senhor mostre para essa pessoa que o Senhor está envolvido na vida dela, está interessado na sua dor e cuidar dessa pessoa, assim como nós estudamos hoje em sua palavra. Que o Senhor dê descanso a essa pessoa, restaure a mente, o corpo, que ela venha estar desabafando, pondo para fora, que o Senhor esteja capacitando essa pessoa, Deus, para vencer esse momento difícil. E que o Senhor esteja mostrando a ela, Deus, que sua vida não acabou, que o Senhor tem um grande propósito ainda, Deus. Uma grande caminhada ainda pela frente para essa vida. E que o Senhor ainda tem muito a realizar, Deus, através dessa vida. E que o que ela está passando, Deus, é apenas um momento. E momentos passam, é um período. É um período que tem início e fim, Deus. Cuida com teu amor, Deus. Coloque pessoas boas, ó Pai, para cuidar dessas vidas. Profissionais. Esteja cuidando, Deus, abençoando. Restaurando essas vidas, ó Pai. Dando significado e propósito, ó Deus. Retirando, Deus, essas pessoas desse lamaçal. Colocando os pés dela, Deus, firmes numa rocha, Pai. Que elas possam ver, ó Deus, o que o Senhor ainda tem para a vida delas, ó Pai. Restaura, Deus. Cuida, Deus. Tenha misericórdia de nós. Ainda vivemos no mundo caído, ó Deus. Em que a vida é difícil, em que há o pecado, ó Pai. E que iremos passar por muitas tribulações. Mas nós podemos declarar que Jesus venceu. Que podemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e todas as tribulações. E nós já somos vitoriosos com Ele. O Senhor Jesus já nos deu a vitória. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela agonia que você suportou por nós, Jesus. E por nos dar esse exemplo. Obrigado, Jesus, porque tudo que passamos hoje é passageiro. E um dia, Jesus, não haverá mais lágrima e nem choro. Só alegria, só paz. E nós queremos estar firmes nessa promessa. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Que o Senhor cuide de nós e nos abençoe. Continue cuidando desta amada igreja querida, IPI, Comunidade Gileade. Em teu nome, Jesus, é que nós oramos. Muito obrigado. Amém.